A FUVEST, pessoal, ela sempre faz isso. Vai te dar uma ferramenta de análise. No caso aqui, é um mapa, e é um mapa em cima das principais bacias hidrográficas do mundo. Então, ele jogou o mapa mundi e georreferenciou essas bacias, dando ênfase a duas bacias principais. Esse cara aqui, que é a bacia do Rio Amazonas, e essa bacia aqui, que é a bacia do Ganges Brahmaputra. Tudo bem? Lá na Índia. Jean, estou vendo essa bacia aqui. Que bacia é essa? Pelo amor de Deus, me salve. Sim, essa bacia é a bacia do Prata, onde nós temos o Rio Paraná, o Paranazão, onde nós temos o Rio Tietê, o rio histórico mais importante para nós paulistas, o rio que nasce em Salesópolis, em São Paulo, e rasga o interior. Ele é um rio de interior, ele é um rio endorreico. Guarda isso, o Rio Tietê, ele é um rio endorreico. Ele vai desaguar em outro rio. Que rio é esse? É o Rio Paraná, está dentro dessa bacia. Essa outra bacia aqui, ó, já nos Estados Unidos, é a bacia do Mississippi, Missouri. Olha meu inglês, cara. Eu vou, ó, de novo, Mississippi, Missouri. Cara, esse rio é de uma grande área de planície, tá? Onde se escoa a produção nos Estados Unidos até o porto de New Orleans. New Orleans. Cara, lindo, lindo, lindo. Você tá vendo esse cara aqui, ó? Essa outra bacia, olha que bacia linda. Gente, eu amo bacia. Essa bacia é do Rio Nilo. Rio Nilo, gigantesco. Ah, Jean, o Rio Nilo, ele é maior que o Rio Amazonas? Não, não é maior que o Rio Amazonas. De novo, o Rio Nilo, ele não é maior que o Rio Amazonas. Não é. Jean, mas a minha professora, a dona Sebastiana, falava que o Rio Nilo é o maior em extensão e o Amazonas é maior em água. Isso mudou, pessoal. Foi feita uma outra análise da nascente do Amazonas e descobriu que ela estava muito mais a oeste. Consequentemente, seu tamanho ficou maior que o do Rio Nilo. Então, o Rio Amazonas é o maior em extensão e em quantidade de água. Outro rio mega blaster importante da nossa querida África é esse cara aqui, é o Rio Congo. Rio Congo, rio caudaloso, importantíssimo. Eu trouxe aqui para vocês, galera, as principais bacias hidrográficas que podem aparecer na prova. Tá, Jean, mas eu já fiquei louco porque eu não sei o que é uma bacia hidrográfica. Ai, meu Deus, ó, por que eu fui assistir essa live? Eu tô ficando louco. Ó, relaxa, relaxa, vamos explicar. Uma bacia hidrográfica é o quê? É uma região geográfica. É uma região geográfica, primeiro ponto. E essa região, ela é delimitada por divisores de água ou interflúvios. Então, o que são os divisores de água ou interflúvio, Jean? São áreas mais altas do relevo. Então, aqui, ó, eu tenho um morro e aqui eu tenho outro morro. Ó, presta atenção, pessoal. 2 morros. E aqui no meio, ó, eu tenho um rio. O rio principal, ele está na parte mais baixa da topografia. E esse morro aqui e esse outro morro aqui são os divisores de água ou interflúvio. Então, toda a água que está entre essas duas barreiras físicas, elas vão escoar até o rio principal. Olha que lindo, cara, que maravilhoso, tá? Vai escoar. Isso aqui é uma bacia. Imagina, nós estamos falando dela, da bacia hidrográfica. Imagine uma bacia mesmo aí da tua tia, da sua mãe. Vá até a torneira da pia e coloque a bacia ali. Aí o que você faz? Você abre a torneira. A água, ela não vai ficar presa nessa bacia?
E o entorno dessa bacia é o quê? Os divisores de água. Gente, você vai fazer essa analogia lá na prova, eu vou escrever, minha mãe pegou a... Não, claro que não. O que você vai falar? Que a bacia hidrográfica é um ente geográfico no qual as águas que escoam sobre essa região é delimitada pelos divisores de água ou interflúvios. Quando nós falamos da bacia do Amazonas, gente, estamos falando de uma área gigantesca, no qual os divisores de água eles não estão próximos, eles estão distantes. Quando nós falamos da bacia do Ganges, nós temos um divisor de água também enorme. Você sabe quem é ele? Isso, a Cordilheira do Himalaia. Vem aqui, vamos analisar a questão, que tem muita coisa para a gente discutir. Olha aqui, anualmente, as principais bacias hidrográficas do mundo fazem ingressar nos oceanos dezenas de bilhões de toneladas de partículas sólidas removidas das áreas continentais. FUVEST sendo FUVEST. Ela vai colocar ali umas palavras, você vai falar, o que tá falando? O que tá falando? Mas calma que vocês vão ver que é fácil. Resultante, olha aqui, do trabalho erosivo das águas correntes superficiais. Observe o mapa. Tá, o que tá falando o excerto ali? Que essas bacias hidrográficas, elas realizam um processo erosivo. E olha aqui, onde eu tenho erosão, eu tenho sedimentação. Onde eu tenho erosão, eu tenho sedimentação. No rio a gente tem isso, ó, já marca onde eu tenho erosão, vocês vão ver nas imagens. Eu tenho o quê? Sedimentação. Onde eu tenho erosão, eu tenho sedimentação. De novo, onde eu tenho erosão, eu tenho sedimentação. Jean, você é muito chato, não para de repetir. Onde eu tenho erosão, eu tenho sedimentação. Sim, sou chato e você muito mais chato, porque eu vou repetir de novo, porque você não vai errar essa questão. Onde tem erosão, eu tenho sedimentação. Bora para a questão. A bacia hidrográfica do Ganges Brahmaputra se compara à do Amazonas, produz 3,4 vezes mais sedimentos por unidade área, tendo aproximadamente 1/4 da drenagem e 18% da vazão média da bacia hidrográfica do Amazonas. Comparando-se os dados acima apresentados, a bacia hidrográfica e o uso do solo nessas áreas, identifique um fator responsável pela quantidade relativa da baixa produção anual de sedimentos por área na bacia hidrográfica do Amazonas. Vamos traduzir isso. Vamos traduzir, Jean está em mandarim. Calma. Ó, o que ele está falando? Que o Ganges, ele produz muito mais sedimento, mas a vazão de água é menor e o tamanho do Ganges é também menor do que do Rio Amazonas. Então tem um problema aí. Por que o Amazonas ele vai produzir aí menos sedimento do que o Ganges? Explique. Olha o gatilho aqui, ó. Explique. Quando pede para explicar, você vai ter que desenvolver a questão. Ela não está assim, cite, aponte. Citar e apontar é cara crachá. Então, por exemplo, cite um elemento. Você vai citar, o elemento é esse. Agora aqui é explique. Mas para isso, vamos analisar. Eu trouxe aqui, pessoal, uma imagem do Rio Amazonas para a gente trabalhar em cima dela. Trabalhar essa questão que envolve bacia hidrográfica, que pode ser uma temática quente para a prova, uma temática complicada. O que nós temos aqui? Nós temos o Rio Amazonas e nós temos um dos seus afluentes, o Rio Juruá. O que você percebe no Rio Juruá e no Rio Amazonas? Que eles são rios
meandrantes. Guarda isso, Gabaritagel, olha aqui. Meandrante. O que é um rio meandrante? É um rio sinuoso, um rio que apresenta curvas. Curvas. Se você perceber também, esse rio, ele tem meandros abandonados. Jean, o que é um meandro abandonado? Onde está um meandro abandonado? Tá vendo esse cara aqui, ó? Esse maluquinho aqui, que tá fazendo esse trajeto, ele é um meandro abandonado. Guarda isso, pelo amor de Deus. Abandonado. Esse meandro aqui, ele está quase sendo abandonado, você está vendo? Ele está quase sendo abandonado. Ele está num processo de desconectar do rio principal. Tá, Jean, mas como acontece isso? Todo rio meandrante, ele faz um processo que é natural, que é o processo de erosão, que vai escavar, vou até usar a palavra, ó, escavar e depositar. Depositar o que, Jean? Sedimento. Então o rio faz isso, pessoal, ó. Ele escava e deposita, escava e deposita. Então, todo o seu trajeto natural, ele vai escavando e depositando, escavando e depositando. Tudo bem até aí? Tá, Jean. Quando ele escava, o que ele carrega, pessoal? Ele carrega sedimento. Sedimento. Aí eu pergunto para vocês, quando essa água ela tá carregada com sedimento, ela tá com maior velocidade ou menor velocidade? Hã? Ela tá com particulados, tá com particulados. Se você analisar o entorno desses rios, o que você vê? Vegetação. Então imagina a quantidade de sedimento que está sendo carregado ali, não é? Ele está dentro da floresta, escavando e depositando, carregando particulados. Conforme ele vai carregando esses particulados, a água diminui a velocidade. Quando ela atinge a outra curva, ó, aqui ela tira sedimento, pessoal, ó, sedimento. Aqui. Aqui ela vai depositar. Então aqui ele escava e aqui ele deposita. Tá, Gia, mas por que ele vai depositar aqui? Gente, é simples. Porque ele tirou o sedimento, ele tá pesado, a água tá carregada, a água tá mais devagar. Quando chega nessa curva aqui, diminui ainda mais a velocidade, os sedimentos vão sendo depositados no leito do rio, aí a água ganha de novo velocidade, e aí ele vai escavar aqui, ó, escava. Aí o que acontece? Escavou, carregou sedimento, vai chegar aqui, o que ela vai fazer? Deposita. Então, o curso natural do rio, ele vai escavando e depositando. Quando ele deposita demais sedimentos, ele vai estancar. Ó, de novo, vamos lá, vamos analisar que eu falei para vocês que é complicado. Esse rio no passado ele fazia esse trajeto aqui, pessoal, ó. Esse trajeto. Isso aqui não tinha. Isso daqui não existia. O que aconteceu? Ele foi depositando, que ele fechou essa área aqui, ó. Essa área foi estancada de tanto sedimento. Aí a água do rio, o que ela faz? Ela vai procurar a área mais frágil, de geologia mais frágil, para ela continuar o seu trajeto. Por quê? Tudo isso, gente, é a ação da gravidade. Aqui é o rio principal, ó. Aqui é a parte mais baixa da topografia. É o rio principal. Topografia. Então, toda a água do rio Juruá vai em direção a essa área aqui, ó. Então, ele vai procurar a parte mais baixa, mais frágil. Então, aqui tá fechado, ele não consegue fazer mais esse caminho em branco. Aí ele continua aqui, ó. Continua aqui, vai embora.
e vai embora, ó. O rio vai embora, escavando e depositando, até chegar nessa área do encontro do afluente Juruá com o rio Amazonas. Essa área de encontro, que eu posso chamar de afluente, é uma área de confluência. É uma área de confluência. Jean, então cada uma dessas curvas do rio eu posso chamar de meandro. Isso mesmo. Você pode chamar de meandro. E é aquela curva que foi desconectada pelo rio a partir do processo de sedimentação, eu chamo de meandro abandonado. E a conexão do afluente com o rio principal eu chamo de confluência. Aí eu pergunto para vocês, ó, presta atenção. A bacia, o rio Amazonas, vamos delimitar mais. O rio Amazonas, ele é um rio de planalto ou é um rio de planície? De novo, é um rio de planalto ou é um rio de planície? É um rio de planície. Se é um rio de planície, a pergunta é: essa água que está aqui no Amazonas, ela é uma água de corredeira, uma água rápida, ou é uma água mais tranquila, mais calma? Melhor, o rio Amazonas é uma água Jean acelerado, ou é uma água Bagline, calmo, tranquilo? É uma água Bagline, água tranquila. Por quê? Está numa área de planície. E a área de planície possui o quê? Pouca variação altimétrica. Pouca variação altimétrica. Tudo bem? Tranquilo? Tá, Jean, e os afluentes? Tanto o afluente da margem leste, como da margem oeste, ou melhor, da margem sul, como da margem norte. Eles são também de planície? Eles começam de planalto e depois, a adentrar próximo à região do rio Amazonas, eles se tornam com uma variação altimétrica muito menor, tá? Então, por exemplo, o Juruá, lá no início dele, lá na área de nascente, ele vai ser um rio de planalto. Depois, quando ele vai entrando para encontrar o afluente principal, ele é um rio de planície. Jean, não tem, é zero variação altimétrica. Pessoal, não é zero variação altimétrica, é pouca variação altimétrica. O rio Amazonas é a parte mais baixa da topografia. Tranquilo? Vem aqui. Quando você está numa época de chuva na região Amazonas, o que acontece com o rio Amazonas? Ele extravasa, não é? Ele vai encher e ocupar toda a sua área de várzea. Então, ao lado do rio Amazonas aqui, pessoal, você tem a várzea gigantesca e ela fica cheia de água. Quando ele tá cheio, ó, presta atenção. Quando ele tá cheio, ele aumenta muito a sua área. Aí, no período de seca, ele retrai. No momento que ele retrai, você vai ter a formação de lagoas. Olha aqui, ó. Você tem várias lagoas no momento que o rio Amazonas, ele vai se retrair após o momento de cheia. Tranquilo? Vem aqui. Ó, estão vendo essa ilha aqui no meio do Amazonas? Desse trecho do Amazonas que eu trouxe para vocês? Isso daqui é um processo de sedimentação intensa. Então, ó, o que você tem aqui? Um braço do Amazonas e a entrada do rio Juruá. Então, o que acontece? Todo o sedimento carregado por esse braço do Amazonas e esse rio Juruá, ele vai ficar sendo depositado aqui no meio, ó. Gente, nós estamos falando de rio Amazonas. Quando a gente fala de rio Amazonas, nós falamos tudo no superlativo. Você vai olhar esse tamanho de braço aqui, ó. Aí você vai falar assim, poxa, gente, isso aí é pequenininho, olha o tamanhozinho.
Gente, é gigante isso aqui. Nós estamos falando de quilômetros, quilômetros e quilômetros e quilômetros. Então, carrega muito sedimento e deposita tudo aqui. Depositou, que formou uma ilha fluvial. Uma ilha fluvial. A partir de sedimentação. De novo, onde eu tenho erosão, eu tenho sedimentação. Então, todo sedimento carregado por esse braço do Amazonas e pelo Juruá vai ficar acumulado aqui, formando essa ilha fluvial. Jean, é a maior ilha fluvial do mundo essa? Não. Jean, de novo, tô te perguntando, é a maior ilha fluvial do mundo essa? Não. A maior ilha fluvial do mundo é a ilha do Bananal. A ilha do Bananal está nos rios Tocantins e Araguaia. Rio Tocantins e Araguaia. Tudo bem? Lá você tem uma grande ilha fluvial. Essa daqui é uma ilha grande, mas longe de ser igual à ilha do Bananal. Vem cá que não acabou não, Gabarita Gel. Eu peguei uma imagem que vai mostrar a foz do Amazonas. Por quê? É importante e vai que cai, muita gente vai derrapar. A foz do Amazonas, ela é mista. Leva isso para a prova. Se você não lembra, se você esqueceu, não vai esquecer mais. A foz do Amazonas é mista. É aquilo que eu falei para vocês. E o Rio Amazonas, gente, é tudo no superlativo, é tudo muito grande. E a foz não ia ser diferente. Ela é tanto formato de delta quanto formato de estuário. O que é formato de delta, Jean? É quando se forma ilhas. Então, o Rio Amazonas, ele carrega tantos sedimentos que esse sedimento, ao chegar próximo ao Oceano Atlântico, esse rio vai perdendo a velocidade e vai depositando sedimento por muito tempo. E aí formou ilhas, ó. Isso aqui é uma ilha, pessoal, isso aqui é uma outra ilha. Tem ilhas gigantescas nessa região do Amazonas. Isso aqui é outra ilha. Tudo a partir da sedimentação. Aqui, ó, estão vendo aqui essa área? Essa área aqui, nós estamos falando do início da foz do Amazonas. E é gigantesco essa parte. Isso aqui é muito grande, tá? Então, aqui é o início. Então, você tem a formação, ó, de grandes ilhas, é delta, como se forma a partir da sedimentação do rio. Mas o Rio Amazonas, ao chegar perto do encontro do mar, ele vai formar também um canal, ó. 2 canais, no caso, que são canais mais retilíneos. Esses canais mais retilíneos nada mais são do que os estuários. Tá? É um estuário. Jean, tem outro rio importante que não é foz mista e é só estuário? Sim, o estuário do Prata, entre Buenos Aires e Montevidéu. Jean, e o Rio Nilo? E o Rio Nilo, que é tão importante? O delta do Nilo. Então, o Nilo é somente uma foz em delta. O Amazonas é o cara, esse cara sou eu. O Amazonas, a foz é mista, é delta e estuário. Tudo bem até aí? Tranquilo. Olha o tanto de coisa que nós falamos do Amazonas. Jean, você não falou da nascente. É verdade. A nascente do Amazonas, ela é uma nascente nival, tá? A nascente principal do Amazonas, ela é nival. O que é uma nascente nival, Jean? A principal, tá? Porque o Rio Amazonas também é pluvial. É o degelo da Cordilheira dos Andes. Então você tem o degelo e essa pouquinha água que pinga dos Andes vai formar esse rio magnífico que é o Rio Amazonas. Vou contar uma curiosidade aqui para vocês, só para vocês terem uma ideia. Um braço do Amazonas, isso aqui, ó, vai. Um braço do Amazonas tem mais diversidade de peixe do que todos os rios da Europa.
você ainda tem inúmeras espécies de peixes aqui da Amazônia que nem foram catalogados cientificamente. A gente está falando de um mundo inexplorado. A gente está falando, né, que o ser humano se preocupa com Marte e não conhece propriamente o principal rio do mundo, que é o Amazonas, que quase a totalidade está no território do país mais lindo do mundo, que é o Brasil. Bora para mais uma análise. Aqui, pessoal, ó, só deixa eu mudar. É o Ganges, não é o Amazonas. Deixa eu pôr aqui. Isso. Aqui é uma imagem do rio Ganges, que mostra muito bem o processo de escavar e depositar. Olha aqui, pessoal, ó. Está vendo? Tudo isso aqui é depósito. Aí vocês vão, olha que, oh, é linda a geografia, linda. Ó, aqui é outra área de depósito, fica muito mais claro aquela minha explicação do escavar e depositar. Você tá vendo essa área aqui? É a área do escavar, ó. Então, escava e deposita. E vai formando esses bancos de areia. Você tá percebendo que isso aqui vai ser estancado, ó? Que o rio está sendo estrangulado. O rio está sendo, ó, estrangulado aqui. E aqui você vai ter a formação de outro meandro, porque a água vai querer encontrar um caminho para continuar o seu percurso. Jean, eu tô vendo uma coisa diferente. Vem aqui com o tio. Ó, o que a gente está vendo aqui no entorno do Amazonas? Floresta. E é uma mata nativa, protegida. Se a gente muda aqui, ó, o que a gente está vendo? Hã? Vamos lá, Gabarita Gel. Ó, toda uma área de desmatamento, área de pressão de intervenção humana. Olha isso daqui, pessoal. Toda essa área de pressão. A gente está falando do Rio Ganges, a gente está falando da Índia. Nós estamos falando de um país de 1 bilhão e 200 milhões de habitantes, num território menor que o do Brasil. Nós estamos falando de um país que tem diversos acidentes geográficos que dificultam o desenvolvimento ali, ou melhor, a expansão territorial do país. Então, quando eu tenho uma pressão de uma atividade agrícola no entorno de um rio, o que eu vou ter? Erosão. E toda a terra que está sendo erodida, que está sendo exposta aqui, ela vai ser carregada em direção ao rio. E outra, pessoal, se você der um zoom nessa imagem, você vai perceber que a mata ciliar é inexistente. E você sabe que a mata ciliar é importantíssima para barrar a ida de sedimento no rio, para não deixar o rio assorear. Onde eu tenho erosão, eu tenho assoreamento. Onde eu tenho erosão, eu tenho assoreamento desse rio. E esse rio ele passa por um processo de assoreamento gigantesco. Tanto por conta do quê? Por conta das atividades agrícolas, falta de manejo, falta de proteção da mata ciliar. É um rio condenado, o Rio Ganges, que sofre uma pressão gigantesca. Fora que quando o Rio Ganges ele passa ele adentra as áreas urbanas das principais cidades da Índia, e aí ele tem toda aquela concepção sagrada, e ele sofre muito mais impacto ainda. É um rio que agoniza na Índia. É um rio que agoniza. Tranquilo? Vem aqui. Aqui é a área de nascente do Ganges, ó. Onde nasce o rio Ganges, Jean? Ele nasce no Himalaia. O Himalaia é uma formação moderna a partir do movimento convergente por obducção de duas placas tectônicas, a placa da Indo-Australiana e a placa da Eurásia. Então, desse choque, ó, você tem a obducção
formando nessa região aqui todo o Himalaia. Se você perceber, ó, não tem uma queda aqui, ó, isso aqui é uma queda. Aqui é o vale. Então, esse aqui é o Vale do Ganges. Vale do Ganges. A nascente do Ganges é uma nascente nival. Então, a partir do degelo, presta atenção, a partir do degelo do Himalaia, você vai ter a formação do rio Ganges. E olha aqui, se ele está numa área de grande altitude, ele está numa área de baixa transição altimétrica ou de alta transição altimétrica. Gente, isso aqui apresenta um desnível gigantesco. Apresenta um grande desnível. Então, a água que vai dar início aqui, ó, no Ganges, ela ganha muita velocidade. Ela está muito rápida. Ela está numa área, ó, de grande variação altimétrica. E quando a água ganha velocidade, o que ela faz? Ela tem um poder de erosão muito maior. De novo, quando a água ganha muita velocidade, ela ganha um poder de erosão muito maior. Então ela vai erodindo, carregando muito o quê? Sedimento. Vai carregando muito sedimento do Ganges. Todo o seu trajeto, ela tá veloz, ela tá carregando, ela tá veloz, ela tá carregando o sedimento. Quando chega aqui, ela vai encontrar o quê? Atividade agrícola. Vai encontrar atividade agrícola, impacto no solo, erosão. Aí todo esse sedimento também vai sendo carregado para o rio. Ah, dei a resposta. Dei a resposta. Por que o Ganges, sendo menor e tendo uma vazão de água menor do que o Amazonas, carrega a mesma quantidade de sedimento? Porque ele é um rio de planalto. Rio de Planalto, ele nasce de uma área de grande declive, aumentando a vazão da água, consequentemente aumentando a erosão, fora que em médio curso ele se encontra em área, olha que linda a resposta, ele se encontra em área com forte atividade agrícola, sem manejo adequado do solo, que provoca erosão, e quando eu tenho erosão, eu tenho assoreamento. Então esse rio, ele carrega muito sedimento por conta disso. Chora corretor, aqui é Gabarita Gel, cara, chora corretor. Você samba na cara dele dando essa resposta, pessoal. Samba na cara do corretor. Eu coloquei aqui uma resposta bem elaborada, tá? A Jean não respondia assim. Relaxa, relaxa. A quantidade relativa baixa da produção anual de sedimento por unidade diária da bacia do Amazonas justifica por duas funções, ou melhor, dois fatores principais: o relevo e a cobertura vegetal. O relevo amazônico é marcado por baixas altitudes, por terras aplainadas. Isto faz com que a velocidade do escoamento da água seja menor. Consequentemente, a erosão seja menor. E a presença da cobertura vegetal também é fundamental para a proteção do solo contra a erosão. Tranquilo? Beleza? Olha lá, vamos para a questão 2. A questão 2 fala: a elevada produção anual de sedimento por unidade diária da bacia do Ganges explica. Então, ó, por que produz muito sedimento o Ganges? Bora lá, da resposta. Já dei a resposta, né? Já a área da bacia hidrográfica do Ganges, as características geográficas são diferentes, o relevo é composto por planaltos e altas montanhas. Aí você humilha, você fala, a sua nascente se localiza no Himalaia. O desmatamento foi intenso, e olha aqui, cara, o clima de monções, com a alternância de estação de seca com estação de chuvas torrenciais. O que é uma chuva torrencial? É aquela chuva, evapora, 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 condensa e chove. Chuva concentrada,
Chuva concentrada, chuva pesada, né? Em curto espaço de tempo. É o famoso toró, a famosa chuva de verão, chuva e sol, casamento de espanhol, sol e chuva, casamento de viúva. E essa chuva, cara, quando bate no solo exposto por conta daquela atividade agrícola, o que acontece? Carrega, ó, presta atenção, ó, pensa, vou melhorar, pensa um jardim da casa da sua avó. Aí a tua avó fala assim: Zequinha, meu filho, vai lá aguar o jardim pra avó. Aí você pega a mangueira e esguicha a água no jardim. O que acontece? A terra não começa a espirrar, você não começa a fazer piscininha de barro. Já brincou de piscininha de barro? Cara, é isso que acontece em macro escala. Quando a chuva cai no solo sem proteção, com o solo exposto, vai para a parte mais baixa da topografia, e a parte mais baixa da topografia é o rio carregando sedimento. Bora lá. A combinação desses fatores faz com que a velocidade do escoamento das águas seja bem maior, tornando o processo erosivo mais intenso. É linda essa questão. Essa questão, cara, detona.